Paz, Senhor, meus irmãos. Eu sou o pastor Jean. Mais uma vez eu venho aqui deixar um vídeo, uma contribuição com o reino de Deus através do texto que iremos hoje estudar, que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 32. Enquanto você pega a sua Bíblia, pega a sua caneta, quero deixar aqui uma mensagem para você, que de alguma forma venha contribuir no seu ministério, no seu chamado, que você venha aí se fortalecer através da palavra de Deus. Hoje nós vamos falar acerca desse livro tão importante para a igreja, né, para o cristão, para os líderes, através da palavra de Deus. O livro de Atos dos Apóstolos, ele foi escrito por Lucas, um tratado a Teófilo. Então, como já dissemos, Lucas tem como seu significado luz. Lucas significa luz. Teófilo tem como significado amado de Deus. Então, Deus traz luz aos seus amados através da sua palavra. Deus está trazendo luz, esperança para os seus amados através da sua palavra. Amém? Então, nós vamos ver aqui no capítulo 9 algo muito importante para os dias de hoje. Eu quero aqui pontuar 3 pontos importantes. Se colocasse um tema nesse estudo ou nessa ministração, colocaria 3 coisas que não podem faltar na igreja. Que coisas são essas? Quais coisas são essas que não pode faltar na igreja? Nós vamos escorrer o texto e nós vamos aprender o que não pode faltar na igreja ou no ministério, né? O capítulo 9 fala da conversão de Paulo, né, no caminho de Damasco. É um texto muito pregado, muito estudado, muito gostoso de se ver, de se ouvir, de se ler. Porém, muitos se esquecem do verso 32 em diante, onde tiramos lições espirituais muito importantes para os nossos dias, que diz assim: passando Pedro por toda a parte, veio também aos santos que habitavam em Lida. Encontrou ali certo homem paralítico, chamado Enéas, que havia 8 anos numa cama. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te, arruma tua cama. E imediatamente ele se levantou. Viram-no todos que habitavam em Lida e Sarona, os quais converteram ao Senhor. Esse aqui é o primeiro ponto que nós vamos trabalhar. Enéas era um paralítico. A Bíblia não relata de que forma ele se tornou um paralítico, mas retrata que ele já era um homem e havia 8 anos que estava paralisado. E Pedro, ele estava fazendo a sua obra missionária naquela região e passou por ali e encontrou este paralítico. Pedro, ele já tinha experiência com Jesus. Ele sabia como Jesus tinha feito, porque casos semelhantes a esse aconteceram nos evangelhos. Então, Pedro viu uma necessidade de lançar a palavra. Então, nós vemos aqui nesse ponto que uma igreja em um ministério tem que ter palavra. Pedro, aquele lança a palavra, que é através de Jesus Cristo. Esse homem chamado Enéas levanta da cama e arruma a tua cama. Ele levanta e arruma a sua cama, como diz a palavra. Mas ele fez isso depois de receber a palavra. Então, primeira coisa que nós devemos ser na igreja é a palavra de Deus, porque muitas das vezes encontramos situações de pessoas paralisadas, não exerce mais o ministério, não prega, não canta, não faz mais nada, porque alguma situação da vida dela houve uma queda que o paralisou, uma frustração que o paralisou, mas pelo poder da palavra de Deus, que é através de Jesus Cristo, Deus pode levantar de novo o seu ministério. Deus pode levantar de novo a sua chamada. Deus pode levantar você de novo, a sua família,
te colocar de pé. Amém? Então, primeira coisa que nós vemos aqui na palavra de Deus é que em uma igreja tem que ter palavra. Amém? Então Pedro, eles tinham ali a incumbência na sua vida de carregar o quê? A palavra. Porque ele falou, em nome do Senhor Jesus Cristo, levanta e arruma a tua cama. Então Jesus é a palavra. E Pedro estava com a palavra. Então na igreja tem que ter ministros, pregadores, que pregam a palavra através de Jesus Cristo. É Jesus Cristo que faz o paralítico andar, não o homem. Então Pedro ali estava com a palavra. Segundo ponto muito importante em uma igreja, em dicionários bíblicos, também tem como significado o nome de Enéas. Se você pesquisar louvor, o nome Enéas também tem como significado louvor. Então, em uma igreja, em um ministério, em uma congregação, onde os irmãos se reúnem para adorar Cristo, além de ter a palavra vindo de Jesus Cristo, também tem que ter louvor. O louvor não pode estar parado, não pode estar paralisado. Se tiver, há uma deficiência. Tem palavra, mas o louvor está parado. Mas pelo poder da palavra, o louvor tem que novamente estar de pé. A adoração a Deus tem que estar de pé, para que muitos se convertam ao Senhor Jesus Cristo, conforme aconteceu aqui nessa passagem bíblica. Nós vemos que viram todos os que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Quando há palavra, quando há louvor, muitas coisas acontecem e muitos se convertem ao Senhor Jesus. Então, lance a palavra. Tem que ter palavra. Tem que ter Jesus. Tem que ter louvor. Tem que ter conversão. Amém? Então nós vemos que tem a palavra. Tenha louvor. Também tem que ter conversão. Porque muitos se converterão através da palavra, do louvor, adoração a Jesus Cristo. Seguindo um pouco à frente esse texto, nós vemos que havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que quer dizer Dorcas. Ela praticava boas obras e dava esmola. Naqueles dias ela adoeceu e morreu. Algo muito importante que eu vejo aqui, que não pode faltar dentro da igreja: os obreiros, as obras, o serviço. E essas práticas tem que ter dentro da igreja, tem que ter dentro do ministério. A palavra, o louvor e as boas obras. Os obreiros trabalhando, os obreiros servindo. Mas quando os obreiros adoecem ou quando deixam de exercer o seu ministério, toda a comunidade, a congregação, a igreja se entristece porque tem algo faltando. Cadê o obreiro que serve a água? Cadê o obreiro que ajuda na abertura da palavra? Cadê o obreiro que está ali para servir? Quando eles não estão presentes, faz falta. Então devemos valorizar os obreiros, os porteiros, aqueles que estão servindo na casa do Senhor. Porque às vezes muito não dá nada, mas quando não estão faz falta. Então devemos reconhecer que dentro do ministério precisa ter palavra vinda de Jesus Cristo, louvor e adoração a Jesus Cristo, conversão e mais um ponto que eu coloco também, serviço. Tendo esses pontos dentro do ministério, a edificação do corpo de Cristo, as coisas vão bem, a alegria, a conversão. Então, a igreja nos dias de hoje precisam voltar a esse entendimento. Pregar Jesus Cristo, adorar Jesus Cristo,
as pessoas se converterem a Jesus Cristo e servirem no ministério. Amém, meus irmãos? Tem mais alguns pontos a pontuar aqui em relação a Jope. É uma cidade muito linda, tem uma história em relação a Jope muito importante, mas na próxima oportunidade nós iremos falar. Deus abençoe a todos, espero ter contribuído com o reino de Deus e Deus te abençoe.